Salve, salve família vascaína, uma ótima terça-feira pra você ligado aqui no canal do Mineiro. Buscando sempre as informações do Vasco, a gente traz com muita seriedade pra você. Jornalista crava novo patrocínio do Vasco com Edmundo de garoto propaganda. Vasco tem pela frente sequência de 4 jogos contra equipes da parte de cima da tabela e a justa homenagem ao maior artilheiro da história do Vasco da Gama. Quem curte o nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, que tá no ar o Vascão Notícias desta terça-feira. Mais um patrocínio de empresa de apostas especulado no Vasco. Depois da Betano, é a vez da Pixbet. A informação do patrocínio é do jornalista Fábio Azevedo. Segundo ele, o Vasco fechou o patrocínio com a empresa de apostas esportivas e o ídolo Edmundo será o garoto propaganda. Edmundo confirmou que fará ação de marketing com a empresa citada, mas disse desconhecer o acerto da empresa com o Vasco. Quem conversou com Edmundo foi o jornalista Thiago Tan. Vamos devagar, né, galera? Já aconteceu com a empresa Betano, que anunciaram que estava tudo certo e não fechou. Então vamos devagar, vamos esperar o anúncio oficial para dar como certo. Início da 31ª rodada da Série B e o CRB empatou com o Vila Nova fora de casa. O Galo da Praia foi a 50 pontos e está a 4 de diferença do Vasco. Uma vitória contra o Náutico no domingo deixará o Vasco a 1 ponto do G4, dependendo ainda da partida do Avaí contra o Cruzeiro, na ressacada. 2 jogos na noite de hoje interessam ao Vasco. O Londrina recebe o Goiás e o Coritiba recebe o Sampaio Corrêa, os 2 jogos no Paraná. Sequência complicada. O Vasco tem nos próximos 4 jogos adversários que estão na parte de cima da tabela. A sequência começa com o Náutico nos aflitos, volta para São Januário contra o CSA, viagem curta para Campinas para enfrentar o Guarani e novamente em São Januário para o clássico contra o Botafogo. As 4 equipes mencionadas estão na parte de cima da tabela. E eu quero a sua opinião, quantos pontos dá para fazer desses 12 possíveis? Faça aí as suas contas e deixa aí nos comentários. O zagueiro Rodrigo, que passou pelo Vasco de 2014 a 2017, voltou a alfinetar os atacantes que enfrentou na época. Em entrevista ao SBT, Rodrigo disse que o atacante mais pipoqueiro que já enfrentou foi Fred, do Fluminense. Segundo Rodrigo, além de guerreiro do Flamengo, Fred foi outro que nada fez enquanto o defensor estava no Cruz Maltino. Uma estátua para o maior. Roberto Dinamite, enfim, ganhará uma justa homenagem do Vasco da Gama. Roberto é o maior artilheiro da história do clube, com mais de 700 gols marcados com a Cruz de Malta no peito. Ele foi surpreendido com a homenagem feita pelo Vasco em produzir uma estátua do ídolo. Roberto se emocionou ao lembrar de seus pais e da carreira no futebol. A estátua, que será feita pelo artista Mário Pitangui, terá o custo de R$190 mil. Em poucas horas, a torcida vascaína ultrapassou o valor em doações. Até o fechamento desta edição, as contribuições estavam em R$233 mil. E em nome da família Mineiro Vascaína, eu fiz ontem uma singela contribuição em nosso nome. Bora comentar, bora deixar o like, você que esqueceu, faz muita diferença, por isso que a gente fica pedindo o seu likezão. Cara, pra galera da minha idade pra cima, né, os mais velhos, não preciso explicar nada de Roberto Dinamite, todo mundo sabe que é uma homenagem justa. Agora, pros mais novos, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro da história de São Januário, maior artilheiro da história do Clássico dos Milhões, não tem Zico não, é Roberto. Campeão brasileiro, seleção brasileira, o homem era muito brabo. Batia falta, gol de cabeça, gol de fora da área, gol de centroavante. O homem era completo. E um pitaco aqui que muita gente já tá falando, né? Passou bastante aí, o valor era 190, tá em 233. Por que não passar esse dinheiro pra galera do futebol de areia? O Beach Soccer, que tá sem dinheiro pra viajar pra disputar o Mundial, se não me engano é na Rússia.
Viagem cara, complicada, seria bacana, hein? Bom, a rodada começou boa pro Vasco, o CRB tropeçou, aliás, poderia ter perdido o jogo, tava com 1 a menos, o Vila Nova não conseguiu fazer um gol, parecendo o Vasco contra o Sampaio Corrêa. E hoje tem mais 2 jogos que nos interessam, né? Goiás e Coritiba em campo, principalmente o Goiás, a gente tem que secar, porque a gente tá ali na cola, né? Se o Goiás perde, a gente ganha, meu amigo, ó. Coladinho! Essas declarações do zagueiro Rodrigo eu me divirto demais, né? O futebol tá ficando chato nesse quesito. Cadê a galera que aposta jantar, que aposta cortar o cabelo, bigode, não sei o que com o adversário? Cadê a provocação na entrevista pós-jogo? Hoje não, hoje é só... com a ajuda de Deus e do professor, né, nós estamos muito unidos, o grupo tá fechado, vamos conquistar os próximos 3 pontos pra gente conquistar o nosso objetivo. O time deles é uma grande equipe, a gente vai... Ah, chega dessas entrevistinhas, né? Boa! Vamos aos comentários da galera aí, o Ângelo Machado Música, membro do canal. A vantagem de ter mais um craque no time é que tira o foco de Germancano e Nenê. Aí dá no que deu, um gol de cada um, Riquelme bagunçou, Germancano e Nenê balançou. Outro membro do canal, Edjan José Araújo. O Riquelme é muito bom jogador e merece ser valorizado. Se o Vasco tiver que vender ele, que seja por um bom valor. E o comentário do Juliano Patrício. Aê, Mineiro, faz a enquete aí. Qual ou quais outros jogadores mereciam uma estátua em São Januário? Na minha opinião, Edmundo, Felipe e Juninho Pernambucano. É isso, meus amigos, ó, fiz um vídeo quanto vale o Riquelme, comparei com outras vendas, coloquei multa rescisória, detalhes contratuais. Você quiser saber, ó, é só clicar aqui no vídeo e conferir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A qualquer momento a gente está de volta para mais informações. Até lá!